Olá, sou o psicólogo Marcílio Villanova e estou aqui para dar sequência aos vídeos sobre autismo. E eu sou o psicólogo Marcílio Villanova, especialista em neuropsicologia, com ênfase em reabilitação cognitiva e também especialista em educação inclusiva, com ênfase em deficiências mentais, entre outras formações. E eu estou aqui dando continuação aos vídeos, respondendo algumas perguntas, e desta vez uma pergunta de uma mãe que é muito importante. Ela disse: Marcílio, eu tenho assistido teus vídeos, acompanhado as tuas lives e as tuas publicações, e eu gostaria que você falasse um pouco como eu posso identificar se o meu filho ele tem alguns sintomas que são compatíveis com os sintomas de uma criança diagnosticada com autismo. E a resposta foi: se você percebeu que o teu filho ele tem um pouco de irritabilidade, né? É uma criança muito irritada, né? É uma criança que tem um estresse muito fora do normal. É uma criança que não aceita de forma alguma o não, né? Sendo que no TOD, transtorno opositor desafiador, a criança também tem esses sintomas, né? Ela acaba emitindo alguns sintomas que são também compatíveis com uma criança diagnosticada com TIA ou com TEA, como as pessoas falam, né? Então, é falta de concentração. Essa criança tem uma grande dificuldade de se concentrar em algumas tarefas escolares, em algumas tarefas que sejam mesmo na sua residência, em algumas tarefas que você pede para que ele possa fazer, no brincar, tá bom? É uma criança também que é muito seletiva. Ela é muito seletiva na alimentação. Bastante crianças que têm ou foram diagnosticadas com o TDAH, elas têm na realidade uma dificuldade de alimentação. Essas crianças são encaminhadas para uma nutricionista ou nutricionista, tá? Então, se a tua criança ela é muito seletiva na alimentação, fique atento. Esse pode ser dois sinais de uma criança autista. Outro sinal bastante relevante é a questão das interações sociais. Essa criança ela não tem uma boa interatividade com os grupos, seja os coleguinhas, seja no brincar, seja na escola, seja nas festas, em outros ambientes. Você comece a ficar atenta a esse grande detalhe. Esse também é um dos pontos bastante interessante, tá bom? Outra questão é a sensibilidade auditiva, né? E eu até conversava com uma mãe sobre sensibilidade auditiva e ela não compreendeu, né? E depois, quando eu falei: olha, o teu filho tem sensibilidade a barulho, ele não gosta de ficar exposto em algum local que tem barulho, ele costuma colocar as mãos nos ouvidos, né? Quando tem barulho, ele coloca a mão tampando os ouvidos, né? Ele não gosta de ficar em locais que as pessoas ligam som. Quando liga som alto, ele pede para desligar esse som, né? Então, esse também é dos sinais, tá? De uma criança que tem autismo, tá bom? Então, tem que ficar muito atento a estes sinais, tá bom? A questão também é se essa criança ela tem um esquecimento, tá? Uma criança que tem um déficit de memória, tá bom? Ela esquece com facilidade, né? Ela acabou de ler alguma coisa, né? Ela acabou de ver, você pergunta, ela colocou os brinquedinhos em alguns locais e na realidade você pede para essa criança ir buscar esses brinquedos e ela acaba não encontrando, porque ela não sabe onde guardou, ela tem esse esquecimento, tá? Então, esse esquecimento também, fique atenta, que pode ser mais um sinal, né, de autismo, tá bom? Então, essa criança, ela vai também despertar um interesse muito grande por apenas uma coisa, tá? Tipo, um videogame. Se deixar, ela passa o dia todinho jogando videogame ou na frente de uma tela de um celular, tá bom? Isso é muito importante, esse sinal. A criança gosta de fixar
toda energia em apenas uma determinada coisa ou causa, tá? Tem que ficar bastante atento também. Crianças autistas, elas gostam bastante de desenhar, né? E se deixar, elas passam o tempo todo desenhando, fazendo desenhos, riscando os cadernos, tá bom? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Outra questão é o déficit de linguagem, tá bom? Tanto linguagem escrita quanto linguagem verbal, tá bom? Então tem que ficar muito atento com essa questão. Esse atraso na linguagem, esse atraso na comunicação, tá bom? Esse atraso nas interações, tá bom? Atraso na questão da aprendizagem, atrasos na questão também de ela demora muito a caminhar, tá bom? A dar os primeiros passos, tá? Então tem que ficar muito atento a essa questão, tá? Outra questão é o sono, tá? Se essa criança ela tem um sono regular, tá? Porque não é normal uma criança dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, tá bom? Uma criança, ela tem o seu horário, tá? Então fique muito atento nesse aspecto, tá? Tipo, se ela está querendo dormir muito tarde, depois das 11, 12, meia-noite, se essa criança tem um sono muito agitado, durante o sono ela é muito agitada, tá? Então fique muito atenta a essas questões, tá bom? Outra questão ela é muito repetitiva, tá? Ela pode ser muito repetitiva em palavras, tá? Ela fica repetindo o tempo todo, palavra que outras pessoas falam, ou que ela ouviu, né? Então ela gosta de repetir movimentos também, um determinado movimento. Ela tem um hábito de repetir, né? Um determinado movimento, uma coisa que ela gosta, ela fica repetindo o tempo todo, repetindo palavras, tá? Então, fique muito atenta nisso. É também uma criança que tem uma impulsividade muito grande, tá? Ela quer aquilo e pronto, tá? Ela quer e ponto final. Então, tem que ficar muito atento também a este comportamento, tá? E para finalizar, a gente tem que ficar muito atento também na questão da comunicação, das interações, né? Do sono, de palavras repetitivas, né? Dessa impulsividade e na questão da agressividade, tá? E também o não. Crianças autistas geralmente elas têm uma grande dificuldade de aceitar ou não, tá? Então eu falei rápido para que a gente pudesse falar alguns sintomas, né? Dentro de um tempo pouco, né? Para essa resposta. Mas é isso. Espero que eu tenha respondido sua pergunta e até o próximo vídeo. E você também pode mandar a sua pergunta, tá bom? Manda aqui no Face, manda no meu canal no YouTube, Psicólogo Marcílio Villanova, ou então no meu Instagram, @psicólogo Marcílio Villanova. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.